A maioria das pessoas acredita que experimentos psicológicos acontecem em ambientes controlados, salas fechadas, voluntários selecionados, pesquisadores observando atrás de vidros espelhados. Essa imagem é confortável, porque sugere limites, sugere consentimento, sugere que existe um lado de fora. Mas os experimentos mais eficazes da história nunca precisaram disso. Eles não aconteceram em laboratórios, aconteceram em sociedades inteiras. O maior experimento psicológico já realizado não teve um início oficial, não teve um anúncio público e nunca foi encerrado. Ele não buscava respostas científicas no sentido clássico, buscava previsibilidade. E você não foi convidado a participar. Você nasceu dentro dele. Esse experimento não mede apenas comportamento individual. Ele observa padrões coletivos. Como grupos reagem ao medo, como reagem à autoridade, como reagem à repetição, como reagem quando a incerteza se torna constante. Ele não testa inteligência, testa adaptação. Não avalia caráter, avalia resposta. Não tenta convencer, tenta condicionar. E o faz de uma maneira extremamente sutil. Ao contrário do que se imagina, controle psicológico raramente aparece como opressão direta. Ele aparece como ambiente. Um ambiente onde certas ideias circulam mais do que outras, onde certos temas são reforçados, onde certos comportamentos são premiados, mesmo que simbolicamente, e outros são lentamente desencorajados, não por punição explícita, mas por invisibilidade. Nada disso exige força bruta, exige consistência. O experimento funciona porque ele não tenta mudar você de uma vez. Ele trabalha por microajustes, pequenas concessões, pequenos hábitos, pequenos silêncios, até que em algum ponto aquilo que antes causaria estranheza passa a ser percebido como normal, e aquilo que antes pareceria absurdo passa a ser complexo demais para discutir. Esse é um dos mecanismos centrais do experimento: a transferência gradual da responsabilidade crítica. Você não é impedido de pensar. Você apenas aprende, aos poucos, a pensar menos sobre certas coisas. A psicologia moderna percebeu algo fundamental muito cedo. O ser humano não precisa ser convencido pela verdade. Ele precisa ser exposto à repetição correta, no contexto certo, com a emoção certa. Repetição cria familiaridade. Familiaridade cria aceitação. Aceitação cria comportamento. E comportamento sustentado cria norma. O experimento não pergunta se você concorda. Ele observa quanto tempo leva até você se acostumar. Quanto tempo leva até parar de reagir. Quanto tempo leva até normalizar? Quanto tempo leva até defender algo que, em outro contexto, você questionaria? E isso é mensurável. Tempo de atenção, reações emocionais, picos de indignação, momentos de apatia, cansaço mental, deslocamento de prioridades. Nada disso é aleatório. Quando padrões são identificados, eles podem ser reproduzidos. Quando são reproduzidos, podem ser ajustados. E quando são ajustados, podem ser explorados. O mais inquietante é que o experimento não depende de uma entidade central maligna. Ele não exige conspiração explícita. Ele emerge naturalmente quando sistemas percebem que comportamento previsível é mais valioso do que pensamento crítico. Previsibilidade é estabilidade. Estabilidade é controle. E controle raramente se apresenta como controle. Ele se apresenta como organização. Nesse cenário, liberdade continua existindo, mas dentro de limites invisíveis. Você escolhe, mas escolhe entre opções previamente moldadas. Você reage, mas reage dentro de estímulos cautelosamente distribuídos. Você opina, mas dentro de narrativas já em circulação. O experimento não quer eliminar o indivíduo, quer torná-lo legível. Porque o que pode ser lido pode ser previsto,
e o que pode ser previsto pode ser administrado. Essa é uma mudança profunda na forma como o ser humano passa a ser percebido. Não mais como sujeito imprevisível, mas como padrão estatístico. Não é desumanização aberta, é abstração silenciosa. Você não é ignorado, você é analisado. Você não é silenciado, você é integrado ao fluxo. Ao longo do século XX, vários pensadores tocaram nesse ponto de formas diferentes. Alguns falaram de condicionamento, outros de massas, outros de propaganda, estímulo, hábito, resposta. Nenhum deles sozinho explica o fenômeno inteiro, mas juntos eles revelam algo inquietante. Vivemos em um ambiente que aprende com o nosso comportamento em tempo real. E quanto mais ele aprende, menos precisa interferir diretamente. O experimento não exige obediência consciente. Ele opera melhor quando você acredita estar apenas vivendo sua vida. Ele não se impõe, ele se infiltra. E talvez a parte mais desconfortável de tudo isso não seja a existência do experimento, mas o fato de que ele só funciona porque nós colaboramos com ele todos os dias, não por maldade, mas por hábito, por cansaço, por adaptação, por necessidade de pertencimento. O experimento não pergunta quem você é, pergunta como você reage quando pressionado, quando distraído, quando saturado, quando recompensado. E a cada resposta, ele aprende um pouco mais. A pergunta então não é se isso está acontecendo. A pergunta é: em que momento isso deixou de parecer estranho? Existe um erro comum quando se fala em controle psicológico. A ideia de que ele sempre vem de cima, de alguém mandando, punindo, impondo regras claras. Na prática, quase nunca é assim. O experimento não funciona pela coerção, funciona pela adaptação. Você entra em um ambiente novo, um trabalho, um grupo, uma comunidade online, um círculo social. No começo você observa, não conscientemente, automaticamente. O cérebro faz isso sem pedir permissão. O que é elogiado, o que é ignorado, o que gera desconforto imediato. Você aprende rápido onde estão os limites, e ninguém precisa explicá-los. Quando você fala algo e o clima muda, você percebe. Quando faz uma pergunta e recebe silêncio, você registra. Quando expressa uma opinião e sente aquele microdeslocamento, um olhar atravessado, um comentário irônico, uma mudança no tom, o recado chega, sem palavras. E isso é crucial, porque quando o controle não é explícito, ele não gera revolta, ele gera ajuste. Você começa a calibrar o que diz, como diz, quando diz. Não por medo direto, mas por economia emocional, por pertencimento, por cansaço. Poucas pessoas gostam de nadar contra a corrente o tempo todo, e o experimento sabe disso. Um psicólogo que estudou esse tipo de comportamento resumiu o mecanismo com uma frase simples, depois de observar pessoas concordando com algo que sabiam estar errado. Elas não queriam estar certas sozinhas. Essa frase não fala sobre burrice, fala sobre isolamento. O experimento não testa inteligência, testa quanto desconforto social você tolera antes de ceder. E quase ninguém tolera muito. Você começa a repetir ideias que não formulou, usar palavras que não escolheu conscientemente, defender posições que, se parasse para analisar com calma, talvez nem concordasse tanto assim. Mas você não sente que está sendo forçado. Esse é o ponto mais sofisticado do processo. Quando o controle é externo, ele provoca resistência. Quando ele é internalizado, vira identidade. Você não está obedecendo, você está se encaixando. E quanto mais você se encaixa, mais estranho passa a parecer quem não se encaixa. Não porque esteja errado, mas porque quebra o padrão. O experimento se fortalece quando o próprio grupo passa a se regular, quando o olhar do outro substitui a ordem direta,
quando o desconforto vira punição suficiente. Ninguém precisa te calar. Você aprende a se calar sozinho. E isso acontece em pequenas doses. Primeiro você evita um comentário. Depois deixa de fazer uma pergunta. Mais tarde, ignora uma contradição evidente. Por fim, passa a justificar o que antes te incomodava. Não por maldade, mas por adaptação. O cérebro gosta de coerência interna. Questionar gera conflito. Concordar gera alívio. O experimento explora exatamente isso. Ele não pede uma mudança radical, pede microajustes constantes. E cada ajuste torna o próximo mais fácil. Quando você percebe, já normalizou coisas que antes te causariam estranhamento, já relativizou limites que julgava inegociáveis, já aceitou explicações vagas para situações desconfortáveis. E o mais inquietante, você ainda sente que está no controle. Essa é a ilusão mais poderosa, porque se você acredita que escolheu, você defende. Se defende, você racionaliza. Se racionaliza, você incorpora. E o experimento ganha algo extremamente valioso. Não apenas sua obediência, mas sua colaboração. Você passa a corrigir os outros, a explicar o sistema, a repetir argumentos que mantêm tudo funcionando. Sem perceber, você deixa de ser apenas participante, vira parte do mecanismo. O experimento não precisa que você faça algo extremo, precisa apenas que você continue vivendo normalmente, trabalhando, comentando, consumindo, se posicionando. Enquanto isso, ele observa. Observa até onde você vai, o que aceita, o que ignora, o que justifica. Sem crise, sem alarde, sem aviso. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja quem está por trás disso, mas outra bem mais pessoal. Em que momento você parou de perceber que estava se adaptando e passou a chamar isso de escolha? Em algum ponto, o experimento deixou de ser algo observável e passou a se confundir com o ambiente. Não houve anúncio, não houve marco inicial, nenhuma autoridade declarou que ele havia começado. Ainda assim, seus efeitos começaram a se acumular. O que antes parecia exceção tornou-se padrão. O que antes causava estranhamento passou a soar razoável. Não porque fosse verdadeiro, mas porque passou a ser repetido dentro de um sistema que recompensa previsibilidade e penaliza fricção. Esse tipo de experimento não depende de coerção direta. Ele depende de contexto, de enquadramento, da forma como as escolhas são apresentadas antes mesmo de serem feitas. A sensação de liberdade permanece, mas o campo de possibilidades se estreita lentamente. O psicólogo B.F. Skinner já havia observado algo semelhante ao afirmar que o comportamento humano pode ser moldado sem que o indivíduo perceba a estrutura que o condiciona. Não é necessário impor ordens quando o ambiente já induz respostas. O experimento funciona assim. Você ainda escolhe, mas escolhe entre opções previamente delimitadas. Ainda fala, mas ajusta o tom, o momento e o lugar. Ainda pensa, mas aprende, pouco a pouco, quais pensamentos são socialmente neutros e quais carregam custo simbólico. Não é censura explícita, é cálculo interno. Com o tempo, a autocorreção substitui a imposição externa. O indivíduo aprende a antecipar reações, a medir consequências, a evitar ruídos. O silêncio passa a ser interpretado como maturidade, a adaptação como inteligência emocional. Nesse ponto, o experimento atinge um nível mais profundo. Ele já não precisa de vigilância constante porque foi internalizado. A mente começa a operar dentro de limites que parecem naturais, mas que foram construídos. Certas ideias deixam de ser exploradas não porque foram refutadas, mas porque passaram a ser consideradas inconvenientes. Certas perguntas não são proibidas, apenas se tornam cansativas demais para sustentar. O filósofo Michel Foucault descreveu esse fenômeno ao analisar sistemas de poder que não se impõem pela força, mas pela normalização. Quando a norma se torna invisível, ela deixa de ser percebida como controle.
e é aí que o experimento se torna mais eficiente. Não se trata de convencer todos, basta criar um ambiente onde discordar exige esforço adicional, onde questionar demanda energia emocional, social e às vezes profissional, onde a repetição oferece conforto, enquanto a dúvida cobra um preço. Nesse cenário, a conformidade não surge como submissão, mas como economia psíquica. O experimento não exige obediência absoluta. Ele funciona melhor quando permite pequenas divergências controladas, quando oferece válvulas de escape, quando transforma a crítica em estilo, mas neutraliza seu efeito prático. A sensação de participação permanece, a sensação de controle também, mas o eixo central já foi deslocado. O mais inquietante é que nada disso depende de uma mente maligna coordenando tudo. O experimento não precisa de um autor único. Ele se sustenta pela soma de incentivos, medos difusos e adaptações sucessivas. Cada indivíduo ajusta seu comportamento acreditando estar apenas sendo prudente. O conjunto desses ajustes cria um padrão coletivo, e o padrão passa a parecer natural. Talvez o aspecto mais perturbador desse processo não seja a possibilidade de manipulação em larga escala, mas a forma como ela se dissolve na rotina. Não como algo imposto, mas como algo aprendido. Um ajuste progressivo entre o que se pensa, o que se diz e o que se evita dizer. O experimento não depende de vigilância constante. Ele depende de adaptação, de pequenas concessões diárias que parecem irrelevantes quando isoladas, mas que somadas redesenham o campo do possível. Não é preciso concordar com tudo, basta discordar em silêncio. Não é preciso acreditar plenamente, basta não insistir demais. Não é preciso abandonar o pensamento crítico, basta exercê-lo apenas onde ele não gera atrito. Nesse ponto, o controle deixa de ser externo. Ele passa a operar como hábito, como convenção social, como intuição de sobrevivência simbólica. E talvez seja exatamente aí que o experimento se torna mais eficiente, quando já não precisa ser reconhecido para continuar funcionando. Porque o verdadeiro limite não é imposto por regras visíveis, mas pela sensação difusa de que certas perguntas simplesmente não valem o custo de serem feitas. E quando pensar começa a exigir esforço demais, a repetição se apresenta como alívio. O experimento não se encerra quando alguém percebe que está dentro dele. Ele apenas muda de forma. Chegar ao fim desse percurso não significa escapar do experimento. Significa apenas enxergá-lo com mais nitidez. Porque o traço mais sofisticado desse sistema não é a manipulação direta, mas a ausência de um centro visível. Não há uma sala de controle clara, não há um nome fácil de apontar, não há um eles definido. O experimento funciona justamente porque parece não ter autor. Quando algo não tem rosto, não provoca resistência imediata. O que existe é uma convergência de interesses, medos, incentivos e hábitos que se reforçam mutuamente. Um ambiente onde certas condutas são recompensadas e outras se tornam desgastantes demais para sustentar. Onde o ajuste constante parece prudência, onde a cautela passa a ser confundida com maturidade. O filósofo Hannah Arendt observou que os sistemas mais eficientes de controle não dependem do terror permanente, mas da normalização gradual. Quando o excepcional se torna rotina, a capacidade de estranhamento enfraquece, e sem estranhamento não há ruptura. Nesse ponto, o experimento já não precisa convencer, ele apenas mantém. As pessoas continuam acreditando que escolhem livremente porque de fato escolhem, mas dentro de um campo já delimitado. A sensação de autonomia permanece intacta, mesmo quando o horizonte de possibilidades se estreita. E quanto mais isso acontece, menos perceptível se torna. O mais desconfortável é perceber que esse processo não exige malícia explícita. Ele prospera na boa intenção, no desejo de evitar conflito, na busca por pertencimento, na necessidade de estabilidade. Cada concessão individual parece pequena, mas, somadas, elas redesenham um comportamento coletivo. O experimento não pede que você minta,
apenas que selecione o que vale a pena dizer. Não exige que você abandone suas convicções, apenas que aprenda quando é mais conveniente silenciá-las. Não impõe uma visão única do mundo, apenas define quais visões fluem sem atrito e quais encontram resistência constante. E assim, pouco a pouco, a adaptação se confunde com escolha pessoal. Talvez o aspecto mais perturbador seja este. Não há um momento claro de submissão. Não existe um ponto exato onde alguém percebe que cruzou uma linha. O processo é contínuo, difuso, reversível apenas em teoria. Porque questionar o sistema exige energia, e a maioria das pessoas está cansada demais para sustentar perguntas sem recompensa imediata. O experimento sobrevive porque não se apresenta como experimento. Ele se apresenta como realidade, como bom senso, como é assim que as coisas funcionam. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se ninguém parece comandar, se ninguém assume a autoria, se todos apenas se ajustam, quem afinal controla? Talvez a resposta mais inquietante seja que o controle não está em uma entidade, mas no próprio mecanismo. Um sistema que se mantém porque oferece conforto suficiente para ser aceito e pressão suficiente para ser obedecido. Um equilíbrio frágil entre medo e conveniência. O experimento não exige participação entusiasmada, apenas continuidade. E ele não termina com consciência. A percepção não o encerra, no máximo cria atrito interno. Um desconforto difícil de sustentar por muito tempo, porque viver fora do ajuste exige esforço constante. No fim, a pergunta central não é se você está dentro do experimento. Isso já está dado. A pergunta real é outra. Até que ponto você está disposto a perceber quando está se adaptando e quando está sendo moldado? Porque o maior experimento psicológico já feito não precisa ser imposto. Ele funciona melhor quando é aceito. E aquilo que é aceito sem resistência raramente precisa ser defendido.